Pois bem, pessoal, vamos fazer um exercício. É o exercício que está aqui já na tela. Um exercício extremamente interessante, porque nós vamos mostrar para vocês aqui que, às vezes, o equipamento de medição que nós temos na mão, ele não é adequado para uma aplicação. Mas, quando nós passamos a corrigir o erro de medição, ele passa a ser adequado. Isso aqui é o caso aqui que nós vamos mostrar para vocês. Então, o exercício é o seguinte: a seleção do equipamento de medição. Nós temos no laboratório um termômetro que nós usamos para medir a temperatura e queremos medir a temperatura de uma estufa, dentro de uma estufa, ok? E essa temperatura, ela é importante para fazer o ensaio dentro do laboratório. Aqui nós temos uma cópia do certificado de calibração do termômetro que nós vamos usar, que nós já mostramos para vocês no curso, já exploramos esse certificado aqui. Só relembrando, nós temos aqui 3 informações no certificado, na parte de resultados, que é o valor de referência dada pelo padrão, as médias das medições dadas pelo termômetro que foi calibrado e a incerteza de medição dos resultados. Ok? Veja aqui, como nós já tínhamos comentado lá no próprio curso, nós não temos aqui o erro de medição, nós já vamos recalcular aqui para você qual é o erro de medição, qual é a tendência desse equipamento de medição. Esse é um certificado, é um termômetro que foi calibrado por um laboratório acreditado, né? A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. O interessante aqui nesse exercício é que o ensaio a ser realizado requer que a temperatura, como estou passando aqui o mouse, da estufa seja mantida nessa condição ali, ó, de 105 mais ou menos 2 graus Celsius. Então, a temperatura dentro da estufa tem que ser mantida a 105 mais ou menos 2 graus Celsius. Ou seja, ela pode variar de 103 até 107 graus Celsius, como eu vou pintar aqui agora, tá vendo? Se a temperatura estiver dentro dessa faixa de 103 a 107 graus Celsius, o que nós vamos dizer? O sistema de estabilização térmica dessa estufa consegue manter a temperatura adequada. Né? É isso que a gente quer. A pergunta: esse termômetro que está mostrado aqui em cima, com essas características de resultados, com essa incerteza, é um equipamento adequado? Seria uma boa opção para a gente usar ele para medir a temperatura dentro dessa estufa? Essa é a pergunta que nós queremos responder. E nós temos aqui, nós já sabemos que a tolerância, né, como já definimos, que a tolerância é o valor máximo permitido para a grandeza, menos o mínimo permitido para a grandeza. Então, o valor da tolerância vai ser 107 graus Celsius, menos 103 graus Celsius, que dá igual a 4 graus Celsius. Ou seja, há uma tolerância nessa temperatura permitida dentro da estufa. A estufa pode variar de 103 até 107 graus Celsius. Bem, no item A nós colocamos aqui: represente graficamente a curva de calibração desse termômetro. Por que nós estamos pedindo para fazer isso aqui? Nós vamos fazer já no Excel, já vou mostrar para vocês prontinho no Excel. Lembrando que a curva de calibração desse termômetro, o que é? No eixo X será colocada a média das medições dadas no termômetro e no eixo Y o erro de medição, a tendência desse termômetro, né? Tá certo? Como diz aqui, ó, a curva de calibração, a curva de erros, é um gráfico onde no eixo X vai a indicação do instrumento e no eixo Y a tendência ou erro médio de indicação. Tá bom? Então nós já vamos mostrar isso aqui para vocês. No item B diz assim: determine o erro máximo admissível, ou EMA, para esse termômetro, considerando uma relação de tolerância dividido por 5. Isso é EMA igual a tolerância por 5, como está aqui colocado no texto. Então, em vermelho, fazendo essas continhas, nós temos um erro máximo admissível por termômetro, que vai ser a tolerância dividido por um fator de 5 a 10. Nós colocamos aqui que nós vamos usar o fator 5, né? O ideal seria usar o fator 10, mas vamos trabalhar com o fator 5 aqui, que é permitido normalmente
na metrologia. Então, nós vamos ter aqui a tolerância que vai ser 107 menos 103, como a gente falou, de 4 graus Celsius, dividido por 5, isso dá 0,8 graus Celsius. Então, nós precisamos do erro máximo admissível de 0,8 graus Celsius. Aí a pergunta no item C pergunta do item C, esse termômetro é adequado para realizar essa medição ou não? Bom, para facilitar, nós já estamos aqui colocando a resposta, né? Para facilitar, nós pegamos os dados aqui desse termômetro e calculamos, né? Recopiamos, vamos trabalhar um pouquinho com esses dados aqui, porque esse certificado não nos ajuda, porque falta ali a informação da tendência. Nós temos a informação da incerteza de medição, né? Mas não temos aqui nessa planilha de resultados os valores de tendências, ou erro médio para cada ponto de calibração. Então, nós criamos uma tabelinha aqui, copiamos VR, MI, a incerteza que calculamos a tendência. Lembrando que a tendência é MI menos VR, né? Então, no primeiro ponto é 0,1 menos 0, que dá 0,1 positivo. No segundo valor do ponto de calibração é 49,7 para 50, menos 50 dá 0,3. Depois é 101,1 menos 100, que dá 1,1 positivo. E no último ponto de calibração foi 154,5 menos 150, que dá 4,5 graus Celsius. Lembrando que o erro máximo do equipamento é a soma dessas duas parcelas, né? Ok? Em módulo, então nós vamos ter para o primeiro ponto de calibração 0,6, para o segundo ponto de calibração em módulo dá 0,8, 0,5 com 0,3 dá 0,8, para o terceiro ponto de calibração vai a 1,6 e para o último ponto de calibração esse erro máximo do equipamento de medição que está aqui, esses dados todos estão em graus Celsius, né? Dá 5 graus Celsius. Vejam que bem acima daquilo que nós precisamos, né? Ok? Bem acima do erro máximo que nós calculamos aqui em cima, erro máximo admissível de 0,8, né? Nós não temos 0,8 a partir da faixa de maior interesse nossa, que é aqui, né? Nós vamos trabalhar com o termômetro nessa faixa, de 100 a 150. Na verdade, aqui em torno de 105, de 103 a 107 graus Celsius, que é o valor mínimo, 103 e 107 é a tolerância máxima, o valor máximo aceito para a temperatura daquela estufa. Então, bem na região de interesse aqui, que seria em torno desse valor aqui e aqui, o termômetro não seria adequado. Não seria adequado. Mas o que a gente percebe aqui nesses casos? Por que o erro máximo desse equipamento deu tão alto? Se a gente analisar os dois últimos pontos de calibração aqui, né, ele deu muito alto o erro máximo do equipamento de medição por causa da tendência. O problema não é a incerteza de medição. Se a tendência que fosse 0 e 0, o equipamento seria adequado, porque seria 0 com 0,5 daria 0,5. 0,5 é menor que 0,8, que é o erro máximo admissível. Então, isso é aquele caso que a gente disse para vocês. Aqui, não vamos jogar fora ou deixar de usar esse equipamento de medição. Ele ainda serve, ele ainda pode ser usado. Em que condição? Desde que aqui a gente passe a corrigir manualmente. Nós vamos ter que fazer uma continha na mão para usar esse termômetro e eliminar esse erro de medição, essa tendência que nós calculamos ali. Como fazer isso? Vamos ver já na sequência, ok? Então vamos lá. Então, nesse caso, nós somos obrigados a corrigir a tendência. Quando nós corrigimos a tendência, o erro máximo do equipamento será igual somente à incerteza de medição. Ou seja, né, lembrando que, olha aqui, né, vamos colocar aqui, vamos escrever aqui. Quem é o erro máximo? Quem é o erro máximo do equipamento de medição? Ele é igual a quem? Ele é igual ao módulo do erro, ou a tendência, ou o módulo da correção, certo? Ok? Mais a incerteza de medição. Como, se nós eliminarmos essa parcela aqui, que é o erro de medição, fazendo uma continha
na mão, que nós já vamos mostrar para vocês como fazer. O que sobra como erro máximo? Se isso aqui for a zero, a primeira parcela, só sobra a incerteza de medição. E a incerteza de medição aqui do resultado é 0,5 e 0,5 é menor que 0,8 graus Celsius. Então, esse equipamento de medição passa a ser, em definitivo, adequado para a gente. Aí vocês poderiam estar perguntando, então, Gilberto, por que não pediram para fazer o ajuste desse equipamento? Olha, algumas respostas. Primeiro, talvez o termômetro não possa ser ajustável. É uma possibilidade. Talvez o termômetro não permita o ajuste. Ou o laboratório que fez a calibração não faz o ajuste. Então é aquilo que a gente tem chamado a atenção para vocês, né? Quando você quer fazer a calibração do equipamento de medição com ajuste, ou seja, que o laboratório que faz a calibração também faça a correção de erro lá, mexendo no equipamento de medição, que é o ajuste, você tem que pedir para ele autorizar esse laboratório a fazer esse ajuste e ele vai dizer sim ou não para vocês, né? Tá certo? Aqui, por algum motivo, esse termômetro precisaria ser ajustado, mas não foi. Não foi porque a tendência é altíssima, por algum motivo. Tá legal? Bom, mas serve aqui para nós como exemplo, é excelente. Olha só. Então, de novo, a pergunta aqui, ó, vamos lá. O que podemos fazer, então, para usarmos esse termômetro? E se nós corrigirmos a tendência, como a gente falou, quando corrigimos a tendência, o erro máximo do equipamento fica igual somente à incerteza de medição, como mostramos aqui em cima, está aqui a equaçãozinha, né? Tá certo? Vamos pintar esse negócio todo aqui de azul para chamar a atenção de novo de você, olha lá. Tá um azul mais forte aqui, né? Tá bom? Ó, vamos botar aqui no meio, certo? Ou seja, como a gente já mostrou, nesse caso, o erro máximo do equipamento, se a gente eliminar o erro lá, a tendência, ficaria só incerteza, incerteza de 0,5 graus Celsius, o nosso problema estaria resolvido. Então, nesse caso, a única opção para a gente poder usar esse termômetro está aqui a conclusão, se queremos usar esse termômetro para medir a temperatura da estufa, vamos ser obrigados a corrigir a tendência ao realizarmos as medições. Não tem jeito. Tá? No nosso caso aqui, nós vamos ser obrigados a fazer isso aí. E agora vem duas situações. Então tá, nós agora sabemos que precisamos fazer correção de erros, que a incerteza, que é o que sobrou, é 0,5 graus Celsius, que é menor que 0,8 graus Celsius, que era o erro máximo admissível do equipamento de medição. E agora a pessoa foi lá para medir a temperatura dentro da estufa e o termômetro indicou 106,5 graus Celsius. Da primeira vez. Ele foi lá, colocou. 106,5 graus Celsius, vocês vão dizer, puxa, está dentro dessa faixa aqui. Mas não se esqueçam que esse valor, 106,5, é uma indicação. Nós acabamos de chegar à conclusão que nós precisamos fazer o quê? A correção de erros. Né? Então, vamos lá. Podemos, então, afirmar que a temperatura na estufa atende a especificação? E se ele não me disse, né, com o termômetro o valor 106,5 e fosse o valor 104 graus Celsius? Estaria a temperatura dentro da estufa ok para nós ou não? Estaria conforme ou não? Bom, está aqui um caminho que nós devemos adotar. Não se esqueçam de fazer isso aqui primeiro. Valor mínimo tolerável, 103 graus Celsius. Valor máximo, 107 graus Celsius. Nós vamos reduzir desses limites o valor do erro máximo do equipamento de medição. Quanto é que foi o erro máximo real? Foi 0,5 graus Celsius, que é só incerteza? Então, descontemos 0,5 graus Celsius daqui, é como se criássemos um novo limite de tolerância, que é 106,5 graus Celsius. Reduzindo aqui 0,5 graus Celsius, nós vamos ter agora, como se fosse um novo limite, 103,5 graus Celsius. E aqui está a faixa de aprovação. Ou seja,
nós vamos aprovar aquela estufa com relação ao controle de temperatura, se a temperatura tiver entre 103,5 até 106,5 graus Celsius. Aí vocês vão dizer, puxa, mas deu 106,5. Mas espera aí, tem correção a fazer. Nós dissemos que vamos fazer a correção. Então a pergunta é como agora podemos fazer essa correção? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Então, abrindo aqui, ó, D1. Se a indicação fosse 106,5, a pessoa foi lá, colocou esse termômetro lá dentro da estufa, o seu sensor está lá dentro, depois de um certo tempo, a pessoa voltou lá, deixou estabilizar a temperatura, né? E ele chegou, o termômetro indicou 106,5 graus Celsius. A pergunta é, está dentro ou está fora, ou está conforme ou não conforme a temperatura lá dentro dessa estufa? Bem, olhando aqui vocês vão dizer, está dentro. Espera aí, mas tem correções. A pergunta é como fazer correções? A tendência estimada é de 1,4 graus Celsius. Como é que nós chegamos nessa tendência estimada? Vemos que nós temos um problema aí na mão. Qual é o problema que nós temos na mão? Lá no certificado do nosso termômetro, nós não temos como ponto de calibração o valor 106,5 graus Celsius. Nós temos 101,1 graus Celsius. Então, para nos auxiliar nessa atividade, o que nós fizemos? Preste atenção. Nós fizemos uma curva de erros, uma curva de calibração, usando aqui o Excel. Está aqui, ó. Copiamos ela de novo, tá vendo? Né? Ó, para esse valor, MI, no eixo X, nós temos essa tendência em Y, que está aqui em YA, tendência. Então, repetindo, eixo X é MI, eixo Y, tendência, em graus Celsius também. Ok? Vejam que, pelo comportamento desses 4 pontos de calibração, nos remete praticamente automaticamente a uma função de segundo grau. De cara, nós pensamos numa parábola. Então, colocamos aqui, pedir para o Excel calcular matematicamente, né, a curva de tendência para um polinômio de segundo grau, está aqui, que é uma parábola. Então, aqui os coeficientes para x quadrado, coeficiente para x, e o coeficiente para o termo independente. Tá certo? Bom, e aí aqui nessa tabelinha, ó, jogando 106,5 graus Celsius de temperatura no eixo X, nós teremos que a tendência estimada é de 1,4. Porque nós não temos 106,5 como ponto de calibração. Então, nós estimamos essa tendência como sendo 1,4. Olha aqui, ó, né? Para 100 é 1,1 a tendência. Para 106,5, essa tendência deu 1,4 graus Celsius. Tá certo? Então, foi daqui que nós tiramos ou estimamos, através desse gráfico, da curva de erros ou curva de calibração, como vocês queiram chamar, onde nós estimamos essa tendência de 1,4 graus Celsius para uma temperatura medida aqui de 106,5 graus Celsius. Voltando lá, então, no nosso exercício, ó, se a tendência estimada é positiva de 1,4 graus Celsius, nós vimos, né, no curso que existe uma correção, e essa correção é só trocar o sinal. Então, a correção vai ser menos 1,4 graus Celsius, como coloquei agora ali, pintei na cor amarela. Então, a temperatura corrigida, ó, vamos pintar tudo isso aqui, ó. A temperatura corrigida vai ser a temperatura, né? Temperatura corrigida vai ser igual à indicação, que foi o 106,5, mais a correção, só que a correção é menos 1,4, ou seja, dá 101,5 graus Celsius, né? Temperatura corrigida. É esse valor agora que eu vou colocar aqui dentro, analisar nesse gráfico,
para ver se o valor está dentro da faixa de aprovação ou não. Está dentro da faixa de aprovação? Tá. Então, se chegasse lá o Gilberto, o Paulo, o Pedro, a Maria, seja quem for, tivesse uma indicação naquele tamanho de 106,5 graus Celsius, fazendo a correção dessa temperatura, nós chegamos a uma temperatura estimada de 101,5, e 101,5 graus Celsius está dentro de 103,5 a 106,5, e a gente poderia concluir o quê? Que, neste caso, a temperatura estaria aprovada para aquela estufa. Certo ou não? A temperatura, nesse caso, estaria ok. Agora tem outra pergunta lá, né? E se a temperatura fosse 104 graus Celsius? Não fosse 105? Vocês iam dizer, pô, mas 104 está acima de 103, está dentro. Opa, mas peraí. De novo, esse é o valor indicado, nós sabemos que tem uma correção a fazer. Nós temos que estimar também qual é a tendência para o valor de 104 graus Celsius. Teremos que voltar lá ao nossa tabela aqui em Excel. Vamos digitar aqui 104 graus Celsius e nós tiramos daqui automaticamente, né, porque já está programado aqui no Excel. Eu peguei essa função matemática, joguei aqui, ó, né? Tá vendo? Aparece aqui a função do segundo grau, né? Tá certo? Considerando agora 104 graus Celsius, nós temos uma tendência de 1,2 graus Celsius positiva. E realmente dá para ver pelo gráfico que as tendências aqui são acima de 70, praticamente, graus Celsius, são todas positivas, né? Tá certo? Bom, então vamos voltar lá no nosso Word, nosso exercício. Ó, para a indicação de 104 graus Celsius, então como é que fica? A tendência estimada é de 1,2 graus Celsius, como a gente mostrou ali em Excel, ou seja, a correção vai ser de menos 1,2 graus Celsius, assim a temperatura corrigida está aqui, ó. Quer ver? Ó? Vamos lá. Ó, vamos pintar de verde lá, tá vendo? A temperatura corrigida vai ser a indicação que é 104 graus Celsius, 104 graus Celsius, mas a correção que é menos 1,2 dá 102,8 graus Celsius. Ou seja, é o 102,8 graus Celsius que nós vamos colocar aqui no nosso gráfico. 102,8 está onde? Está abaixo de 103,5 graus Celsius. Tá certo? Né? Ó, foi 102,8, né? Está inclusive abaixo de 103. Então ficou numa região aqui de dúvida. Então nós não podemos dizer, nesse caso, que a temperatura está não conforme. A temperatura está dentro de uma região de resultado inconclusivo. Por que inconclusivo, né? Porque você pegar 103,5, 103, desculpa, descontar menos 0,5 aqui, eu vou ter 102,5. De 102,5 até 103,5 é aquela nossa faixa de dúvida inconclusiva, né? Não podemos tirar nenhuma conclusão e o valor caiu ali dentro, né? 102,8 graus Celsius. Tá certo? Ok? Então, se a temperatura indicada pelo termômetro fosse de 106,5 graus Celsius, estaria ok o controle de temperatura dentro da estufa, porque a temperatura corrigida seria de 105,1 graus Celsius. Está aqui dentro. Se a indicação fosse de 104 graus Celsius, seria um resultado inconclusivo, porque a temperatura deu 102,8 graus Celsius, e 102,8 está aqui um pouquinho abaixo de 103, seja dentro da faixa de resultados inconclusivos. Tá legal? Ok, pessoal? O que a gente quis mostrar aqui para vocês é que mesmo um equipamento de medição que inicialmente não deu aprovado para uso, né? Porque estava dando o erro máximo do equipamento 1,6 e 5, bem acima de 0,8 que a gente precisava, mas ele depois se tornou adequado porque nós fizemos correção de erros. Esse é o caminho que você pode adotar quando você tiver uma situação desse tipo, né? Por que foi permitido? Porque nós tivemos um EMA, erro máximo admissível calculado de 0,8, e a incerteza foi de 0,5, abaixo de 0,8. Então, claro que se a gente corrigisse, eliminasse a tendência,
a gente iria eliminar ou reduzir bastante o erro máximo do equipamento de medição, e é isso que a gente fez aqui nesse exercício. Pessoal, muito obrigado, está aí o exemplo, agradeço a todos pela atenção, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.